Abra comigo em Mateus 15. Mateus capítulo 15, 21. Eu quero dar um título para essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E o título é: A fé que move o coração de Deus. Amém? A fé que move o coração de Deus. Essa fé é uma fé que vai fazer a gente viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. A fé que move o coração de Deus é uma fé que não duvida, é uma fé que crê, é uma fé que avança, é uma fé que não deixa a gente olhando para baixo prostrados, mas é uma fé que faz a gente olhar para cima, para o nosso Deus tão grande, tão poderoso, que conhece a minha e a sua vida. Antes mesmo de nós ser formados no ventre da nossa mãe, Ele já tinha nos escolhido, Ele já tinha preparado tudo para nós. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Vou botar um pouquinho para o lado aqui. Aqui fala sobre a mulher cananeia. Ela era uma mulher que ela não era do povo de Deus. Ela era uma mulher que ela era do povo que perseguia o povo de Deus, perseguia os israelitas na época. Os cananeus eram um povo opressor, um povo que judiava do povo de Deus. E essa mulher, a Bíblia diz que ela estava sofrendo com a sua filha, horrivelmente na sua casa. E eu quero que você preste atenção nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra nenhuma. Então os discípulos aproximaram e disseram: mandem-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui eu enviado senão para as ovelhas perdidas de Israel? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. E Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. É verdade, Senhor. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Amém? Essa mulher, meus irmãos, ela teve uma fé insistente. Ela estava com a sua filha horrivelmente endemoniada na sua casa, sofrendo, passando por lutas, por adversidades. Mas essa mulher, alguém falou de Jesus para ela, eu tenho certeza. Ela ouviu falar dos milagres que Jesus estava operando. E algo acendeu no coração dela: eu preciso ir até Jesus. Eu preciso chegar diante de Jesus, eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso que Jesus cure a minha filha. É só quem chegou aqui nessa noite, talvez passando por alguma adversidade na sua casa, talvez por alguma luta, que sabe o que eu estou falando nessa noite, que sabe o que essa mulher estava vivendo nessa noite. E de pronto Jesus responde para aquela mulher que ele tinha vindo primeiro para a casa de Israel, para os filhos de Deus. Mas aquela mulher, mesmo assim, ela insistiu, ela persistiu. E a Bíblia diz que ela adorou o Senhor. Em meio àquela luta, àquela dificuldade, em meio àquele primeiro não de Jesus, aquela mulher, a Bíblia diz que ela adorou ao Senhor. Ela se prostrou aos pés do Senhor. Ela chamou a atenção do Senhor.
E Jesus diz mais um não para ela. Ah, mas não é certo eu tirar do pão dos filhos e largar para os cachorrinhos. E mais uma vez aquela mulher chama a atenção de Jesus. Ela diz: mas Senhor, mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem no chão. E aquilo chamou a atenção de Jesus. Jesus viu uma fé insistente naquela mulher. Jesus viu algo diferente naquela mulher. E Jesus lança somente uma palavra: mulher, vai, a tua fé te salvou. A fé que aquela mulher teve, crendo no milagre, crendo que Jesus ia fazer algo na sua filha, na sua família, foi uma fé insistente, uma fé que chamou a atenção de Jesus. E Jesus operou um milagre na vida daquela mulher. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos passando por tantas lutas, por tantas adversidades, por tantas aflições, que nós não conseguimos adorar o Senhor. Nós não conseguimos chegar num culto como esse, se dobrar aos pés de Jesus e adorar. Às vezes a gente olha para alguma situação que nós estamos passando, talvez família, empresa, enfim, finanças, N situações que surgem no nosso dia a dia, e a gente não chega com uma fé suficiente para Jesus operar um milagre na nossa vida. A gente vê acontecendo na vida do A, a gente vê acontecendo na vida do B, e muitas vezes nós somos usados para lançar uma palavra para algum irmão, mas quando chega na nossa vez, a nossa fé esmorece, a gente não consegue chegar com uma fé insistente, assim como essa mulher cananeia. Pense, meu irmão, ela não era do povo de Deus, ela era uma mulher idólatra que adorava outros deuses. Eu fico pensando quantas vezes essa mulher adorou a imagens, quantas vezes essa mulher deve ter feito alguma simpatia, algum ritual, e nada acontecia na vida dela, nada acontecia na vida da sua família, mas ela ouviu falar que Jesus operava milagre, e essa mulher teve uma fé naquele momento. Ela se levantou, ela disse: não, eu não vou aceitar essa situação, eu tenho que ir até Jesus, eu preciso ver Jesus, eu preciso ver que Ele está fazendo milagres, Ele vai fazer um milagre na minha vida. E assim é conosco, meus irmãos, nós temos que ter uma fé assim, uma fé que chame, insistente, que abale o coração do mestre. Amém? Você pegou essa primeira chave? Agora vá comigo em Mateus 8, um pouquinho para trás. Eu trouxe 3 pontos nessa noite. Mateus 8, capítulo 8, do versículo 5. Aqui vai falar a história. Eu quero ser bem objetivo e rápido nessa noite, e no final a gente vai estar orando, a gente vai estar levantando um clamor aqui na frente. Quero que você venha com fé aqui na frente. A gente vai chamar a atenção de Jesus nessa noite, amém? A cura do servo de um centurião. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, aproximou-se dele implorando: Jesus, o meu servo está em minha casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas ele respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e ao outro: vem, ele vem, e ao outro: meu servo, faça isso, e ele faz. Preste atenção agora. Jesus, ouvindo isso, ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel eu achei uma fé como esta. Você pensa, esse homem, esse centurião, um centurião romano, que estava com um servo na sua casa. A Bíblia diz que ele estava horrivelmente doente, horrivelmente sofrendo, e aquilo compadeceu o coração daquele homem, daquele centurião romano, que também não era do povo de Deus. Mas a Bíblia diz aqui no verso 8, que ele respondeu: Senhor, eu não sou digno de recebê-lo na minha casa. E ele disse para o Senhor: Senhor, eu também sou homem sujeito à autoridade. Uma coisa que me chamou a atenção nessa passagem, ele reconheceu a autoridade de Jesus.
Ele reconheceu que Jesus poderia lançar uma palavra e operar um milagre na vida daquele servo, daquela pessoa que estava sofrendo horrivelmente. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. E muitas vezes, meus irmãos, falta isso na nossa vida. Muitas vezes a gente não reconhece a autoridade de Jesus. Muitas vezes a gente não crê que Jesus pode fazer um milagre somente com uma palavra. Muitas vezes nós estamos aqui passando por uma situação em casa, assim como esse servo, e a gente não se acha digno que Jesus vá até a nossa casa. E a gente tem que chegar com fé diante de Jesus, assim como esse centurião chegou, reconhecendo a autoridade de Jesus. Eu e você temos que reconhecer a autoridade de Jesus, porque a Bíblia diz que Deus deu um nome a Jesus que está acima de todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Então não importa se você está aqui com uma enfermidade, não importa qual é a situação que você se encontra aqui, o nome de Jesus está acima de qualquer situação que nós estamos enfrentando nessa noite. Pode ser uma situação, uma escassez financeira, uma situação de enfermidade, pode ser alguém que você ama que está nas drogas. Jesus está acima de tudo isso, meu irmão. Jesus está acima de tudo isso, minha irmã. Ele pode mudar esse quadro que você se encontra somente com uma palavra. É Jesus lançar uma palavra nessa noite sobre a tua vida e o milagre acontecer. Nós temos que chegar diante de Jesus, assim como essa mulher cananeia, reconhecendo, se prostrando diante de Jesus. Mas também nós temos que chegar diante de Jesus, assim como esse centurião, que ele chega reconhecendo a autoridade de Jesus. E Jesus olha para as pessoas que estavam com ele e diz: nem mesmo em Israel eu achei uma fé como essa. Jesus ali estava ensinando os discípulos, as pessoas que estavam acompanhando ele, a ter uma fé genuína. As pessoas estavam ali andando com Jesus, Jesus fazendo milagres, prodígios e maravilhas, e muitos não criam, muitos não davam crédito para Jesus. Muitos que estavam andando com Jesus precisavam ver alguns milagres extraordinários para confiar que Jesus Cristo realmente era o Messias, e que Ele operava milagres, e que Ele veio para salvar a humanidade, que Ele veio para salvar a minha vida, que Ele veio para salvar a tua vida, que Ele veio para salvar a tua família, que Ele veio para mudar histórias, que Ele veio para mudar o Brasil, as nações. Então não importa o que está acontecendo hoje, meu irmão, na nossa nação, não importa o que está acontecendo no mundo, Jesus tem toda a autoridade nessa noite, e aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você tem que permanecer para sempre, você tem que ser como os montes de Sião nessa noite, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia, glória a Deus. E para concluir, meus irmãos, eu quero falar nessa noite uma passagem que você conhece, a maioria conhece. Vá comigo em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Aqui fala sobre a cura do cego Bartimeu. Amém? Essa passagem é tremenda, falou muito comigo essa passagem. E tem algumas chaves nessa noite. Você que gosta de anotar, você que gosta de marcar sua Bíblia, riscar sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Preste atenção agora no versículo 49. E Jesus parou. Repita comigo: e Jesus
parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se num salto e foi aonde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? E o cego lhe respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo, porque teve fé. E imediatamente passou a seguir Jesus estrada fora. Amém, glória a Deus. Ei, meus irmãos, esse cego estava na beira do caminho. Esse cego, ele estava mendigando. Esse cego, por outros momentos, ele enxergava, porque ele pediu para Jesus que eu tornasse a ver. Esse cego estava ali num estado de humilhação. Para você entender, quando a pessoa era mendiga, quando a pessoa estava passando a situação que esse cego de Jericó estava passando, colocavam uma capa nele para identificar que ali era uma pessoa mendiga, uma pessoa excluída da sociedade, uma pessoa rejeitada, talvez até mesmo por familiares, pessoas condenando, julgando aquela pessoa. Mas a Bíblia diz que ele ouviu falar que Jesus ia passando naquela estrada, e aquele homem, ele não aceitou a situação que ele estava vivendo, meus irmãos. Aquele homem, a Bíblia diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a Bíblia diz que as pessoas mandavam ele se calar, as pessoas olhavam: não, fica calado, fica quieto. E aí que aquele homem clamava mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí que aquele homem clamava mais, aí que aquele homem clamava mais. Meus irmãos, nem a morte parou Jesus, mas um clamor de um cego parou Jesus. O clamor de um cego parou o mestre. A morte não pôde parar Jesus, mas uma pessoa com fé, uma pessoa com um clamor, uma pessoa diferente, uma pessoa que estava sendo humilhada, uma pessoa que estava mendigando, que estava na beira do caminho, rejeitada, a sua fé, o seu clamor parou Jesus. Jesus parou, e a Bíblia diz que ele manda chamar aquele cego, e ele diz: Senhor, Jesus disse: o que você quer que eu te faça, que eu torne a ver? E Jesus fala para ele: a tua fé te salvou. E uma coisa que me chama a atenção, meus irmãos, aquele homem, ele não se acomodou. Aquele homem, ele passou a seguir Jesus. Aquele homem passou a seguir o mestre. Essa é a chave para a minha vida e sua vida nessa noite, meus irmãos. O milagre tem que acontecer na minha vida e na sua vida, e nós temos que seguir Jesus. Nós temos que tomar um ato de fé, de tirar a nossa capa da vergonha, de tirar a nossa capa da humilhação. Talvez você chegou nessa noite, neste lugar, você se sente humilhado, você se sente rejeitado pela humanidade, por pessoas que te conhecem. Talvez por um motivo ou outro você se afastou dos caminhos do Senhor, ou você não conhece ainda o Mestre verdadeiramente, assim como essas pessoas que a gente meditou na palavra nessa noite conheceram, chegaram diferente diante de Jesus. Nós temos que chamar a atenção de Jesus nessa noite. Nós temos que ter uma fé nessa noite que abale o coração de Jesus. Nós temos que ter uma fé nessa noite que pare Jesus. Nós temos que ter uma fé nessa noite que Jesus chame nós nessa noite e opere um milagre na nossa vida. A fé que parou Jesus, meus irmãos. Às vezes a gente crê em tantos milagres na vida das pessoas, a gente vê milagre. Eu já vi tantos milagres acontecendo na vida de tantas pessoas. Eu fico pensando, por que muitas coisas ainda não aconteceram na minha vida? Porque eu ainda não tive uma fé que tocasse o coração de Jesus. Eu comentei com o Maicon hoje, na entrada. Eu voltei de férias, e você sabe, quando a gente volta de férias, a gente não recebe o primeiro salário. A gente vai receber só depois, fica um dia sem receber. E eu comentava com a minha esposa mandou uma mensagem: amor, a gente tem que saldar umas dívidas, né? Sim, a gente tem que saldar. Pai, como é que vai ser agora? Vai dar tudo certo. Quando eu li essa passagem, a minha fé foi ativada numa maneira, meus irmãos, diferente, que em 10 anos eu ainda não tive. Para que queria acontecer na minha vida também. Eu ouvia falar, eu ouvi os testemunhos dos irmãos aqui, e eu digo: eu preciso também ter essa fé. Meus irmãos, eu não sei como é que aconteceu, eu não sei explicar para vocês. Um banco que eu tinha feito um negócio com eles há mais de 6 meses atrás, me manda um e-mail dizendo: houve um erro aqui, a gente vai ter que te devolver o dinheiro. Ninguém faz isso, meus irmãos.
Ninguém te manda um e-mail de um banco dizendo que precisa te devolver um dinheiro, que alguma coisa deu errado. Se isso aí não é a mão de Deus, meus irmãos, então eu não sei mais nada. Se isso aí não é Jesus ouvindo o meu clamor naquele momento, eu não sei mais nada, meus irmãos. E nessa noite, eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Apague as luzes. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite. Eu quero que afaste as cadeiras nessa noite. Hoje a gente vai fazer algo. Eu quero que você venha aqui na frente para nós levantar um clamor. Para nós levantar um clamor diferente nessa noite, meus irmãos. Nós temos que chegar aqui na frente nessa noite e chamar a atenção de Jesus. Nós vamos unir a nossa fé nessa noite de uma forma sobrenatural, para que o extraordinário de Deus aconteça na minha vida e na sua vida nessa noite. Para aquilo que você está passando, para aquilo que você está precisando nessa noite, aconteça num abrir, num piscar de olho. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus sobrenatural. Tome o passo de fé, meus irmãos, vem aqui na frente. Nós vamos estar levantando um clamor juntos, nós vamos estar orando. Eu queria que você fizesse filas, conforme o pastor faz. Eu quero que você preste atenção no louvor da noite. Dê um passo de fé, meu irmão. Dê um passo de fé, minha irmã. A gente vai unir a nossa fé nessa noite. E você vai orar pela sua vida nessa noite. Nós vamos fazer algo diferente, meus irmãos. Você vai interceder pela sua vida nessa noite. Você vai chegar diante do altar e você vai reconhecer a autoridade que Jesus tem. Você vai clamar pela sua vida nessa noite. No final a gente vai estar orando, sim, por quem precisa de uma oração, sim. Mas nesse momento você vai chegar diante do altar. Você vai fechar os seus olhos. Você vai escutar o louvor. Eu e alguns irmãos vamos estar orando aqui. Você vai chamar a atenção de Jesus nessa noite. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, você não pode, eu e você não podemos aceitar a situação que nós estamos vivendo. Nós temos que chamar a atenção do Mestre nessa noite. É você e Jesus nessa noite, meu irmão. Você tem que clamar, você tem que fazer que nem essa mulher cananeia. Ela nem era do povo de Deus, mas a Bíblia diz que quando Jesus disse não para ela, ela se prostrou diante de Jesus. Ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas do pão da mesa dos seus donos. Ela chamou a atenção de Jesus. Aquele servo, aquele centurião chamou a atenção de Jesus naquele momento, quando ele disse: Jesus, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Jesus, eu também tenho pessoas sob a minha autoridade, mas apenas lance uma palavra nessa noite e meu servo vai ser curado. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. E esse cego Bartimeu, uma fé tremenda, meus irmãos. Meus irmãos, ele estava mendigando, ele estava cego, ele estava na beira do caminho. E quando Jesus chama, manda chamar ele, primeira coisa, ele já creu no milagre. Sabe por quê, meus irmãos? Quando Jesus chamou ele, já tirou a capa. Quando ele tira a capa e lança a capa, ele já creu no milagre, meus irmãos. Ele chegou com fé diante de Jesus. Eu e você temos que chegar com fé nessa noite. Uma fé sobrenatural, para que o Senhor toque e mude o seu destino. Até quando você vai ficar sofrendo? Até quando eu e você vamos ficar passando por algumas situações por falta de fé? Nós temos que abalar as estruturas da nossa fé nessa noite. Abalar as estruturas da nossa fé. Nós temos que tocar o coração de Jesus nessa noite. Nós temos que tocar o coração do Mestre nessa noite. Fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos, é com você e Jesus nessa noite. Nesse primeiro momento ninguém vai orar por você. É você e Jesus, fecha os teus olhos. Tu és quem me guia. Não se importe com quem está do teu lado nessa noite. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz a sobre as águas. Oh,
Adore a Ele nessa noite, meu irmão. Se o sol se pôr e Adore a Ele nessa noite, minha irmã. noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcança, tu és meu abrigo, se o mar me submergir, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, és minha canção, meu louvor, a minha canção e o meu. Continue adorando, continue adorando. É você e Jesus nessa noite. Queria chamar o Maicon aqui na frente. Continue adorando. Queria chamar o Maicon. Eu queria chamar o Rafael. Eu queria chamar o Altair. Eu queria chamar minha esposa nessa noite. Subam aqui no altar. Continue com seus olhos fechados, meus irmãos. O Espírito Santo, Ele está tocando pessoas nessa noite. O Espírito Santo está tocando a sua vida nessa noite. O outro. É o seu clamor nessa noite. É a sua fé nessa noite. Você não pode sair daqui nessa noite da mesma forma, meus irmãos, que você entrou. Você não pode sair nessa noite deste lugar com uma fé pequena. Você tem que sair daqui nessa noite com uma fé sobrenatural, que toque o coração do Mestre. Aleluia! Checandalabachou de calabacandalabaxê, e carabachoreanda labacanda labachoreanda labacanda lamanai. Ah, Espírito Santo, nós te amamos nessa noite, Espírito Santo, a tua presença. Nós amamos a tua presença. Nós amamos a tua presença. Diga a Ele que você ama a presença dEle nessa noite. Diga a Ele aquilo que você está precisando nessa noite. Chame a atenção do Mestre. Chame a atenção do Mestre. Checandalabachou de calabacanda labaxê, e calabachoreanda labacanda lamanai. Senhor, os teus filhos, Senhor, vieram aqui na frente nessa noite. É só o Senhor e eles, Senhor, que sabe a situação que cada um está passando nessa noite. Senhor, e nessa noite, Pai, nós unimos a nossa fé. Nós unimos a nossa fé nessa noite. Senhor, assim como aquela mulher cananeia, nós unimos a nossa fé, Senhor, assim como aquele cinturão. Nós unimos a nossa fé nessa noite. Assim, Deus, como o cego Bartimeu, Deus, ele não aceitou a situação. Cego Bartimeu não aceitou a situação de vergonha. Meu irmão, o Senhor vai mudar a tua história nessa noite. Permaneça com os teus olhos fechados. Permaneça com os teus olhos fechados.
milagre acontecer, nós temos que provocar o milagre nesta noite. Eu tenho algo para dizer para você, igreja, nesta noite. Provoque o teu milagre. Comece a clamar no teu lugar onde você está. Diga: Deus, eu não aceito essa situação. Eu quero algo novo na minha casa. Eu quero algo novo na minha vida. Clame isso nesta noite. A palavra foi declarada sobre fé. E se você precisa nesta noite, a palavra diz: aquele que não tem fé, que peça fé a Deus. Peça nesta noite o teu milagre. Comece a provocar o teu milagre nesta noite. Diga: Deus, é o último dia de derrota. É o último dia da vergonha. E se você tem algum filho nesta noite que está nas drogas, nós queremos declarar um milagre nesta noite. A conversão da tua casa, a conversão do teu esposo, mulher. Comece a orar agora e dizer: Senhor, eu quero, faça em mim também, Senhor. Faça algo novo em mim nesta noite. Comece a provocar o teu milagre. Ah, Senhor, nós oramos. Nós abençoamos a cada um que chegou aqui neste lugar. Eu não sei qual que é a tua dor, eu não sei qual é a enfermidade, mas provoca o teu milagre nesta noite. Provoca o teu milagre nesta noite. Cheio de cantaramassou, de cantarabaxê. O Senhor levanta mulheres nesta noite de oração neste lugar. O Senhor levanta homens de oração neste lugar. Pessoas que irão romper nesta noite. Rompa nesta noite. Rompa nesta noite. Receba fé nesta noite. Receba o teu milagre nesta noite. Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, faz um milagre. E faz um milagre, Senhor. É só um milagre que importa nesta noite, Senhor. Invocamos o Deus de Abraão, invocamos o Deus de Isaac, invocamos o Deus de Israel. E nós te pedimos, Senhor, abre o mar, derriba, Senhor, estas muralhas. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Oh Pai, assim como foi pregada esta palavra, Senhor, esta fé que move a tua mão, nós te pedimos, Senhor, faz mover os céus, faz mover a terra, faz mover o que precisa ser movido. Mas eu te peço, Deus, em oração, em intercessão nesta noite, pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Chega do opróbrio, chega da vergonha, chega da desonra. Satanás, até aqui tu tem reinado, mas nós te dizemos essa noite: aqui é o teu fim, aqui é o teu fim. Chega do sofrimento, chega da escassez, em nome de Jesus. Enquanto a igreja orava, Pedro estava jurado de morte. Enquanto a igreja orava, Pedro estava jurado de morte. Mas a igreja insistentemente orava, e por um milagre, por uma ação dos céus, as prisões se abriram. As prisões se abriram. Nós declaramos nesta noite prisões abertas, grilhões quebrados, algemas, cadeias caíram ao chão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em concordância com cada irmão nessa noite, Senhor, nós seguimos, Senhor, proclamando o teu santo nome neste lugar, sobre cada vida, sobre cada família. Nós queremos declarar, Senhor, que chegou o tempo de avivamento sobre este lar,
que chegou o tempo de avivamento sobre essa família, que chegou o tempo de avivamento sobre essa família. Senhor, nessa noite, nós clamamos, Senhor, pelo milagre, nós clamamos por uma resposta. Meu Pai, nessa noite, nós te pedimos, Pai, vem com a tua unção agora, vem com o teu fogo agora, assim como João Batista declarou: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem um após de mim, a qual eu não sou digno de amarrar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meu irmão, nessa noite, você que está aqui pela primeira vez, você precisa ser batizado, você precisa receber o Espírito Santo. Feche os teus olhos agora, feche os teus olhos agora, se concentre agora, busque a presença de Deus agora. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Alabachou de becalabacharabagarabagarabachai. Você que está pensando em abandonar e parar na caminhada da fé, algo eu tenho para dizer para você nessa noite: você precisa conhecer o Espírito Santo. Você que quer parar, você que quer desistir, você precisa conhecer o Espírito Santo. Feche os teus olhos, feche os seus olhos. Você que ora em línguas, ore agora, ore agora, ore agora. Não posso viver, não vale a pena existir, não vale a pena. Caraba, show de caraba, garaba, chega da garaba, garaba, show de caraba, garaba, garaba, chega garaba, 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 xaraba, garaba, E as lutas vêm tentando me afastar. Pai, em nome de Jesus, continue em espírito de oração, queridos. Continue com seus olhos fechados nesta noite. Continue em oração, querido. É uma noite de libertação. Reaja, reaja nesta noite. É a noite do teu milagre. A palavra de Deus diz lá em João 1,12, diz que todos aqueles que o receberam, Deus lhes o poder de ser chamados filhos de Deus. Sabe, queridos, o diabo, Satanás, o nosso inimigo, ele luta 24 horas para nos confundir, para que a gente não saiba a nossa autoridade, que nós somos filhos de Deus. Nós ganhamos esse direito, nós somos filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. Nós temos uma herança. Tome posse dessa herança nesta noite, da herança da paternidade do Senhor. O Senhor nos dá hoje poder e autoridade. O Senhor nos reveste para que a gente saia daqui hoje cheios da graça, cheios do poder, cheios de ousadia. Não leva para casa essa tristeza, não leva para casa esse cansaço, não leva para casa essa ansiedade, essa depressão. Não, fale agora com Jesus. Jesus, você ouviu falar que aonde ele passava, ele curava os enfermos, aonde ele passava, havia a libertação. E eu tenho uma boa notícia: ele está nesse lugar, ele vai te surpreender, ele vai fazer coisas que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não ouviram, que o teu coração ainda não chegou ao teu coração. Ele vai fazer coisas grandes na tua vida, mas para isso acontecer, você tem que abrir o seu coração, deixar ele fazer a boa obra que ele começou na tua vida. Em nome de Jesus, Pai, agora todo mal agora caia por terra agora, em nome de Jesus. Escuta aqui, Satanás, eu te dou uma ordem agora no mundo espiritual. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha, em nome de Jesus. Cai por terra agora, tu, Satanás, que está escondido, que está oculto, em nome de Jesus. Sai agora, em nome de Jesus. Cai por terra agora.
não fica oculto agora, em nome de Jesus. Sai pra fora agora, eu te dou uma ordem, eu tomo autoridade no mundo espiritual, te repreendo agora, em nome de Jesus. Sai da vida dela, sai da vida dele agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. E foi para isso que se manifestou o Filho do Homem, para desfazer todas as obras das trevas, desfazer todas as artimanhas, todos os planos, em nome de Jesus, de Satanás. Em nome de Jesus, depressão agora caia por terra, em nome de Jesus. Ansiedade agora caia por terra, todo vício agora caia por terra agora, em nome de Jesus. Vem para fora, Satanás, venha por terra agora, sai da vida deste homem, sai da vida deste homem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós te damos uma ordem agora, em nome de Jesus. Espírito imundo, caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós te damos uma ordem agora, Satanás. Nós não aceitamos você nesta igreja, nós não temos parte contigo, em nome de Jesus. Cai por terra dessa casa, sai dessa família agora. Solta esse casamento, em nome de Jesus. Solta os casamentos, solta as famílias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora eu oro pelas crianças, em nome de Jesus. Toda ideologia, toda influência maligna, em nome de Jesus, nós te repreendemos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Todo trauma agora do passado, todo o abuso agora cai por terra, em nome de Jesus. Aqui há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Rabacatarala da Baxê. Feche os teus olhos, queridos, feche os teus olhos, creia no teu milagre nesta noite, creia no teu milagre nesta noite. Rabacatarala da Baxê, Rebecantarala da Baxai. O cego de Jericó sabia que aquele homem iria passar, e ele reagiu, ele se tomou de ousadia e foi pedir socorro para a pessoa certa. Peça ajuda para Jesus nesta noite. Jesus é o teu socorro, Jesus é a tua fortaleza. É o teu socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. É Jesus quem vai te ajudar, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós tomamos autoridade nesta noite. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Cai por terra agora, em nome de Jesus. Todo mal, todo principado, toda potestade, em nome de Jesus. Nós sabemos que a nossa luta não é contra os nossos parentes, não é contra os nossos familiares, não é contra o nosso chefe, mas sim contra os dominadores deste mundo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, cura agora os enfermos, liberta o cativo, meu Pai, em nome de Jesus. Caia por terra todo mal, caia por terra agora todo mal, em nome de Jesus. Que haja liberdade agora, em nome de Jesus. Todo mal agora, sai dela, Satanás, em nome de Jesus. O fogo de Deus, o fogo de Deus neste lugar, o fogo de Deus neste lugar. Rabacatarala da Baxê, Rebecantarala da Baxai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Pai, em nome de Jesus, todo mal, toda influência maligna, tu que veio para matar, roubar e destruir, tu perdeu a vida dele. Em nome de Jesus, Pai, faz a boa obra na vida dele, dá graça agora para ele, Pai, em nome de Jesus. Todo mal, espírito da mentira, espírito da confusão, sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sai da vida dele agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus, meu irmão, há poder no nome de Jesus. Todo mal agora tem que sair. Você não pode sair desse lugar da mesma forma que você chegou. Se você está se sentindo tonto, se você está com enjoo, se você está sentindo algo, chega até a frente, queridos. Nós vamos orar por vocês, em nome de Jesus. Dê um passo de fé,
Dê um passo de fé nesta noite. Mas não saia deste lugar da mesma forma. Jesus quer te abençoar. Agora, todo mal agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um passo para frente, quem quer oração, faz favor. Por gentileza, dê um passo para frente, quem quer oração.